O tema que nós vamos ministrar aqui levará o título de A Revelação de Deus no seu devido tempo. Vamos ler a escritura de Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que maravilhosa oração! Não somente os crentes efesianos precisavam disso, mas também nós precisamos disso. Que o Senhor, com o seu Santo Espírito, nos abençoe, nos dando sabedoria e revelação, porque somente através da revelação é que podemos obter o pleno conhecimento dele e aceitá-lo conforme está nas Escrituras. Porque aqui Paulo deixou muito bem claro: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um Deus. Amém? Vamos curvar nossas frontes e vamos falar com o Pai agora em um momento de oração. Maravilhoso Pai Celestial, Deus querido, obrigado por essa oportunidade que Tu está nos dando de mais uma vez nos voltarmos a Ti em uma palavra de oração e também no desejo de ouvir algo de Ti através da ministração da palavra. Aqui lemos a Tua Escritura, onde Paulo diz que orava aos efesianos para que todos os dias Tu desse a eles sabedoria, o espírito de sabedoria e de revelação, para que chegasse ao pleno conhecimento de Ti. Ó Senhor, quão desejosos e quão necessitados somos ainda hoje, neste dia. Quão necessitada é a Tua igreja de receber o pleno conhecimento de Ti. Que Tu nos ajude, que esse espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre todos os Teus filhos agora, neste momento em que estaremos ministrando a Tua palavra. Que eles possam dar amém a tudo que for dito e que vem de Ti, e que Tu possa ajudar os Teus filhos a crescer mais na graça e no Teu conhecimento. Ajude-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos desejar, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados, no nosso último estudo, quando eu tratei sobre as entrelinhas das Escrituras, nós mostramos um ensino do irmão Branham de que a verdadeira revelação, conforme ele disse, se encontra nisso, nas entrelinhas. Muitas pessoas têm conhecimento da Escritura em si, das linhas, certo? Mas por não entender o que está sendo dito nas entrelinhas, ele não consegue ter uma compreensão total do que foi escrito. Então, a compreensão se torna limitada, fragmentária, pela metade praticamente. Quando você apenas lê a Escritura, lê uma linha, mas não tem a interpretação do que ele está dizendo. Então, nós tentamos esclarecer isso naquela ocasião, de que o conhecimento que nós precisamos para saber acerca de Deus e sua palavra tem que vir dessa maneira, ou seja, tem que vir por revelação. Isso é algo que somente pode ser recebido se o crente tiver esse espírito aqui que Paulo menciona, o espírito de sabedoria e de revelação, para que então nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, meus irmãos, não há outro meio de se conhecer a Deus e a sua palavra a não ser por revelação. Mombana disse: não vai ser o suficiente você fazer um curso de teologia e um seminário, né? Você pode fazer os cursinhos que a tua igreja promove, as apostilas, todas as igrejas aí, quadrangular, assembleia, todas eles promovem seus cursos teológicos. Você não vai conseguir compreender Deus através desses cursinhos aí. Não, não vai. Você vai conseguir obter muita informação. E eu não estou negando que isso não é bom. Não estou dizendo, não estou desestimulando você a não fazer os cursinhos. Faça o cursinho aí que a igreja a Assembleia te promove. Faça os cursinhos que a igreja quadrangular te promove e outras igrejas aí. Não sei se Universal promove algum cursinho, não sei. Só sei que alguns promovem, né? Eu sei que a Assembleia promove vários cursinhos. Eu tive algum tempo atrás, visitei uma família de assembleianos aqui. E estão bem contentes. Eu estou fazendo um curso de teologia aqui na nossa igreja. Ah, que maravilha, que bom, E é bom o curso, o irmão está conseguindo aprender? Perguntei. Sim, as apostilas são muito boas, tem muita informação. Ah, que maravilha, até incentivei ele, que bom, continue estudando, meu irmão. Daqui a pouco ele se entusiasmou tanto por eu ter incentivado a continuar estudando, que ele até me trouxe as apostilas para eu ver. E dali a pouco eu comecei a dar uma folhada na apostila lá, da Assembleia de Deus.
E aí começaram a falar sobre as heresias dos últimos tempos, né? Aí citava o unicismo como uma heresia, com certeza, é uma heresia, certo? Mas os trinitários, assembleanos trinitários, deveriam saber que a trindade que eles defendem também é uma heresia. E aí, olhando rapidinho assim, né, comentário ali sobre os unicistas, lá no finalzinho tinha o William Marion Branham sendo citado como um dos falsos hereges, porque ele pregava o unicismo. Certo? Vamos lá. E aí tentei explicar para o irmãozinho, coitado. E ele só deu amém. É verdade, mas eu acho que entrou por um vídeo e saiu pelo outro, infelizmente. É isso, né? Mas a culpa desses pessoal e chamar o William Branham de unicista é dos próprios pregadores dessa mensagem. Porque eles pregaram o unicismo e convenceram a todo mundo que o Umbanda era unicista. E o Umbanda não é unicista. Seus sermões estão claros. Ele disse, eu não sou unicista. Mas vai você tentar convencer, nenhum trinitário pode se convencer, porque os pregadores é que pregam unicismo, você vai convencer eles do contrário como, de que maneira? Então tá lá nas apostilas deles, quadrangular, eu acho que, quadrangular não sei, você está mencionando agora, mas assembleanos tá bem apurado, tá, né, com a bala na agulha. William Branham, unicista. Eu disse, irmão, isso aqui está errado. Infelizmente, essa informação aqui da apostila da tua igreja não está correta. Mas é bom ter informação, é bom estudar. Mas o Umbanda disse, não basta você fazer curso de teologia, não basta você buscar instrução para ter uma boa dialética, não é isso. Você tem que ter a revelação, certo? Mensagem, quem é este Melquisedeque do irmão Branham? Toda a Bíblia é a revelação de Deus. Toda igreja é edificada sobre a revelação de Deus. Não há outra maneira de conhecer a Deus, senão por revelação. Não há outra forma. A quem o Filho o revelar. Revelação. Tudo é revelação. Não é tudo é leitura, tudo é estudo. Tudo é revelação. Mas veja, mais uma vez, nós não desincentivamos os irmãos de ler e estudar. Você tem que ler e estudar e esperar de Deus a revelação do que você leu e estudou. É isto, certo? Você não vai ter uma revelação sem ter primeiro estudado. Eu tive uma revelação. Bom, você primeiro tem que estudar, porque a revelação vem em cima do que você estudou. Porque quando você estuda, tem que vir o Espírito Santo para aclarar o teu entendimento do que você leu. Então tem que haver estudo. Mas você não pode se limitar apenas ao estudo. Você tem que orar ao Senhor para que Ele abra o teu entendimento, para que Ele te dê o Espírito de sabedoria e revelação, para que você tenha o pleno conhecimento dele. Não aceitar a revelação, então você é apenas um teólogo frio, e não há esperança para você. Se você só que você tem a tua teologia da tua igreja, então esqueça. Então, como nós já dissemos, um teólogo, certo? Ele está mais focado nas linhas do que nas entrelinhas. Nas entrelinhas da Bíblia, das Escrituras. E a menos que Deus mesmo revele para o crente, nada saberá e nada terá, a não ser vaidade. Ele pode se vangloriar de tanto conhecimento, tanta informação que obteve, mas isso não serve de nada. É um conhecimento vão. É apenas um intelectualismo mental. Veja, a falsa igreja se gaba de ter muita informação, e eles chamam isso de revelação. A falsa igreja, ela obtém apenas uma interpretação carnal da palavra, enquanto que a verdadeira igreja, a vinha verdadeira, é a que recebe a revelação. E por conta disso, a vinha verdadeira passa a ser perseguida pela falsa, porque os membros da falsa nunca vão conseguir receber a revelação que a vinha verdadeira obteve da parte de Deus. Tudo que eles têm é uma interpretação de uma teologia humana. Mensagem do irmão Branham, Doutor Moisés, de 55. Agora, os irmãos de José, odiando-o sem motivo, porque ele era espiritual, é um tipo da assim chamada igreja hoje. Então é isso. A igreja espiritual que recebe a revelação, ela é odiada pelos seus irmãos gêmeos, que se dizem ser cristãos, mas sequer são convertidos, sequer são nascidos de novo. E ainda que eles se gabam da sua informação, do seu conhecimento. Então, a noiva é pelejada pela falsa noiva. Assim como José esteve em peleja com os seus irmãos. Sim? Odiando eles sem motivo. A noiva de Cristo é odiada sem motivo. É difamada sem motivo. Todas as diferentes denominações, metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, santidade, todas juntas, desprezando os membros mornos formais dessas igrejas. Nem todos eles são. Muitos deles são cristãos nascidos de novo.
dentre todos eles. Há filhos eleitos lá em cada uma dessas igrejas. Mas aqueles que são apenas cristãos normais ou nominais, apenas cristãos professos que nunca foram vindicados por Deus por revelação espiritual. Essa é a única maneira pela qual você saberá o verdadeiro significado de poder, o que a cura e a salvação realmente significam. É uma revelação espiritual da vontade e da palavra de Deus. Você nunca aprenderá em nenhum outro lugar, apenas por revelação. Só revelação. Amém? Então, desde o princípio, Deus sempre lidou com seus filhos de que forma, de que maneira? Revelando a sua palavra para os seus filhos. Por revelação. Foi somente por meio de revelação que Abel soube qual era a melhor oferta a ser apresentada para o Senhor. Amém? Discernimento de espírito. Mas Abel, não havia Bíblia naqueles dias, nada escrito. Mas por revelação espiritual, ele viu que não foram frutos do campo que nos fizeram pecar. Não foram maçãs que eles comeram. Vejam, não foram maçãs, a revelação lhe disse. E não foram os frutos que o fizeram sair de lá. Foi vida, separação de vida. Assim ele foi e pegou um cordeiro e ofereceu em seu lugar pela fé, que é a revelação espiritual. A revelação de Deus, revelação espiritual que lhe foi revelada. E irmã Bona disse, não tinha Bíblia naquele tempo, mas hoje nós temos. Embora não houvesse Bíblia, Deus soube suprir de alguma forma, certo? Mas hoje o caminho que Deus usa é através da Bíblia. Ele vai revelar para você aquilo que está na sua Bíblia. Então ele disse, não foi fruto, não são maçãs, não são pêssegos, ameixas e peras, foi uma separação de vida. Assim ele foi e pegou uma vida e ofereceu em vez de frutos. Por revelação, Abel fez isso. Deus revelou para Abel. E para Caim, Deus não revelou. Então veja, Paulo também, ele foi autor da maioria das escrituras do Novo Testamento, e ele somente pôde escrever tudo o que ele escreveu e ensinar tudo o que ensinou, depois que ele se isolou no deserto da Arábia, assim, e lá ele obteve de Deus a revelação. Gálatas 1, 11 a 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Lá no deserto. A união invisível da noiva. Paulo escreveu o Novo Testamento, isso mesmo, ele escreveu Romanos, e todo o resto dela ali, Hebreus, Timóteo e assim por diante. E para fazer isto, ele teve que separar de si mesmo e ir para a Arábia, para um deserto, por 3 anos, para receber a revelação de Deus. Então, os eleitos recebem a revelação de Deus. O irmão Bona disse que, apesar dele mesmo ter uma instrução bastante limitada, ter uma educação bastante limitada, tudo que ele sabia sobre a Bíblia seria aquilo que Deus mesmo lhe mostrou por revelação. Ele mesmo admitia que algumas coisas da Bíblia ele não entendia, não conhecia. Ele não conhecia toda a Bíblia, não conhecia todas as Escrituras, mas o que ele sabia era aquilo que Deus lhe revelou do que ele lhe mostrou ali. Minha comissão de 51. Agora, o ministro pode tomar a palavra e explicá-la. Eu sou sem instrução. Eu sei muito sobre a palavra. O único problema é que quando ele diz eu, há 3 pontinhos aqui. Eu creio que houve um corte no áudio. Eu acho que o que ele quis dizer foi, eu não sei muito sobre a palavra. Foi isso que o irmão Branham com certeza quis dizer. Mas no texto em inglês está assim, eu, 3 pontinhos, reticências, como talvez faltou uma palavra, talvez porque houve um corte no áudio. Eu, 3 pontinhos, sei muito sobre a palavra. Mas eu creio que o que ele disse foi, não sei muito sobre a palavra. Certo? Só do plano da salvação. E as coisas que Deus me revelou. O que eu mais sei é isto. Tudo que eu sei é o que Deus me revelou. Nunca veio por seminário ou ensinos. Veio apenas por revelação do Espírito. E o que eu sei que Deus me deu. Amém? Então, sem saber muito sobre a palavra, aqui está confirmando o que eu disse antes. Agora está admitindo. Sem saber muito sobre a palavra, ou seja, eu não conheço toda a Bíblia de cor e salteado, é isso que ele está dizendo. Posso não dominar tudo que está ali, mas sem saber muito sobre a palavra, ele deu essas outras coisas que podem ser uma confirmação para vocês de que eu estou lhes dizendo a verdade. Mamana disse que os sinais do seu ministério eram para vindicar a mensagem que ele estava pregando. Pedro também, ele havia recebido, você sabe, uma revelação direta de Deus, que lhe fez saber que Jesus Cristo
era o seu filho, o maníaco de Gadara. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque nenhum seminário revelou isso a você, nenhum teólogo, os teólogos não revelaram isso a você. Não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isto? A revelação de Deus. Aí está você. Deus revela a verdade para o pecador no Espírito. Sobre esta rocha, a revelação espiritual de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você pode lutar contra os santos roladores, como você os chama, o quanto quiser. A igreja de Deus prevalecerá corretamente, prosseguirá até o fim dos tempos. Sim, Senhor, com certeza. Porque ela não apenas tem a revelação do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo lhe guarda e lhe protege. Ele lhe é por seu advogado. Então você sabe que Deus, ele se tornou revelado, conhecido para nós, quando ele nos enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho para que Deus mesmo pudesse se revelar e se tornar conhecido para nós através dele, fazendo do seu Filho alguém igual a ele. Cristo é a revelação da pessoa de Deus. O primeiro selo, e Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque ele e Deus eram o mesmo. Ou seja, Deus e o seu Filho são iguais. Como ministramos aí em outros cultos, sim, o Filho é uma cópia de Deus. Ele é o caráter do seu upostasis, certo? Por isso que Deus e o seu Filho são o mesmo, porque eles são iguais. O Filho é idêntico ao Pai. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era até que se revelou através de Cristo. Então, pode-se ver. Certo? Então, Deus se revelou. Deus se tornou conhecido através do Filho. Você sabe que os judeus, eles quiseram inclusive apedrejar Jesus, porque eles sabiam que uma vez que ele estava ali se apresentando para Israel como Filho de Deus, então isso o tornava igual a Deus. Então isso significa que eles não sabiam pelas Escrituras que Deus tinha um Filho. Mas se eles lessem nas entrelinhas, eles saberiam que o Filho também estava lá. O Filho, ou antes Deus, através do Filho, apareceu aos patriarcas. Está lá, em várias escrituras. Os pais da igreja citam várias escrituras onde eles dizem: aqui é o Filho de Deus. Mas os judeus não sabiam disso, porque não tinham esse conhecimento, porque não sabiam que a revelação vem nas entrelinhas. Então algum outro sabia: Deus tem um Filho. Mas quando Cristo veio e se apresentou como Filho, eles não admitiram isto, não aceitaram isto, porque eles nunca tiveram a revelação. Por isso que Paulo veio e disse: olha, Cristo é o mistério de Deus revelado. E até essa própria expressão é uma confusão para os crentes da mensagem. Para eles não se confundirem, era só trocar a palavra Cristo por Filho. O Filho é o mistério de Deus revelado. Porque o que Paulo disse nas suas cartas foi isso, que Deus tinha um Filho, agora Deus traz esse Filho. Esse era um grande mistério. Mas alguns que estavam conseguindo ler nas entrelinhas estavam vendo esse mistério que estava ali guardado, escondido, de que Deus tinha um Filho. Então, na medida, no tempo certo, melhor, Deus envia esse Filho, que era um mistério que Deus tinha guardado. Deus tinha um Filho, e Deus agora revela esse Filho para que Deus pudesse se revelar através dele. Amém? Então, veja, tudo isso somente pode ser conferido por alguém que seja humilde, para receber essa revelação que está ali nas Escrituras. E Deus, ele quer dar a sua revelação para qualquer um que tenha essa humildade de aprender. Então, qualquer que seja o filho ou filha de Deus, qualquer que seja as condições dela, social, não importa, certo? Se tem status, se não tem posição social, digno de nota, certo? Não importa a posição, por mais humilde que seja, se ele for humilde também, para se render a Deus, sua palavra, Deus está disposto a ensinar, a instruir, para dar a eles a revelação de sua palavra. Porque isso não é para todos, certo? Não é para aqueles que tentam buscá-la através de conhecimento teológico. Então, independente da sua posição social, Deus está disposto a revelar, por mais humilde que seja. O quinto selo, 63, ora, nunca queremos pensar que por se tratar de alguma pequena lavadeira, ou um pequeno lavrador lá, que não poderia receber uma revelação de Deus, né? Mas alguns vão se exaltar e vão dizer: não,
Quem é você para querer me instruir? Eu sou pastor, eu fui formado em teologia, tenho tantos graus, isso e aquilo. Que curso de teologia você fez? Quanto de conhecimento teológico você tem para poder vir aqui me corrigir agora? Você sabe, tem pastor que se exalta com isso aqui. Então, se vem um irmãozinho simples do tabernáculo, da igreja, e pega o seu pastor em um erro, e tenta corrigir, tenta mostrar o seu erro, é a primeira coisa que vem, mas você fez o curso que eu fiz para poder saber o que eu sei? Quem é você? Mas aqui uma banda diz, não importa a posição, pode ser a pessoa mais humilde, uma dona de casa, não importa, ela pode também receber a revelação de Deus. Porque isso não tem nada a ver com o curso teológico, certo? Porque veja, Deus, ele realmente se revela em simplicidade. Então, hoje, nós fazemos parte, meus irmãos, de uma geração que rejeita a revelação, de uma geração que não é humilde para ouvir de Deus e aprender dele. Eles não querem mais saber de nenhuma revelação de Deus. Ao invés disso, o que eles querem? Eles preferem apenas confiar na teologia carnal aí de alguns ministros, que muitas vezes não possuem sequer o mínimo escrúpulo de alterar a palavra de Deus para fazer os seus seguidores crerem em uma teoria no seu lugar, ou forçar a palavra a dizer aquilo que eles pensam, o que eles querem que a palavra diga, distorcendo a palavra. Há muitos ministros fazendo isso. Mensagem de acusação: amando a doutrina de denominações, de feitura humana e dogmas, mais do que a vindicada palavra de Deus. Essa geração de pessoas, essa geração atual, está fazendo isso, dentro e fora da mensagem. Não é só denominacionais, não. Dentro da mensagem você faz isso. Eu simplesmente gostaria de ter um longo tempo para isso. Estão vendo? Esta geração de pessoas, esta geração rejeita a revelação de Deus. Porém, nós estamos caminhando onde os apóstolos caminharam. Graças a Deus. Nós recebemos o que o irmão Branham disse, aceitamos que o que ele nos ensinou é aquilo que os primeiros pais ensinaram, e nós caminhamos e andamos segundo essa fé. Amém. Graças a Deus por isso. Então, a razão dessa geração atual rejeitar a revelação, certo? É devido à manifestação de vários falsos ministros, que o irmão Bona fala aqui, falsos profetas, que hibridam a palavra de Deus. E eles, com isso, criam uma denominação para si mesmos, certo? Cristo é o mistério de Deus revelado. Receba a revelação, irmão. Esta geração, rejeitando a revelação de Deus, está vendo? Falsos profetas estão fazendo isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles são híbridos. Eles são reproduzidos dentro de uma organização, em vez da palavra de Deus, da revelação de Deus, revelando a si mesmo através de Cristo, que é a palavra. Ó, que coisa! Então veja, esses profetas, eles até podem ter um dom genuíno. Eles podem ter tido um tempo em que eles ouviram algo de Deus e passaram para a igreja algo de Deus, mas por algum tempo eles podem se corromper e se perder por completo e acabar depois fazendo uma banda disse, uma hibridação, ou seja, eles misturam. Uma hora eles falam a verdade e daqui a pouco eles falam uma mentira. E nós já ministramos isso em um outro lugar, né? Quando a mentira é sair do lugar da verdade. Para você pregar ou aceitar uma mentira, basta ter um pouco de verdade nela. E é isso que os pastores estão fazendo hoje. Então, esses profetas, eles fazem o que sempre foi feito desde o passado. Eles não mudam nada. Foi assim que os falsos profetas fizeram no passado e é assim que eles fazem hoje. Quero ler aqui para você uma escritura de Jeremias 23, 13 em diante. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Baal nos disse, assim diz Baal. E muitos criam naquela mensagem. Mas agora vem uma palavra que é pior ainda, olha só. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Esses profetas de Jerusalém são piores ainda que os de Samaria. Porque os profetas de Samaria falavam assim diz Baal, assim diz o falso Deus. Mas os profetas de Jerusalém usavam o nome de Deus, o Deus verdadeiro, para promover suas falsas visões, suas falsas profecias, seus falsos ensinos. Então, os profetas de Deus, que se corrompem, eles são piores que os de qualquer outra religião. Os profetas de Jerusalém são mais horrendos. Aqui diz, eu vejo uma coisa horrenda. E eles cometem adultérios. Adultério, desde o natural até o espiritual. Como eu expliquei para vocês,
o espírito do nicolaísmo, onde os nicolaítas fornicavam naquele tempo, né, literalmente. E esse espírito passou também para a palavra, ao ponto de haver fornicação espiritual da palavra também. Aqui ele vai dizer mais, para que não se converta cada um da sua maldade. Esses profetas de Jerusalém, eles tiveram alguma coisa de Deus, eles tinham algum dom genuíno, eles ouviram algo de Deus, falaram alguma coisa de Deus, em algum momento Deus também deve ter falado por parte deles, dos seus lábios, mas por eles se corromperem, eles tiraram tudo isso, todo o seu passado e tudo que eles fizeram, para promover um falso ensino. Então, eles, por terem feito isso, eles mostraram que não eram convertidos. Sim, eles tinham conhecimento das Escrituras, eles tinham dons genuínos de Deus, mas esses profetas ainda não eram convertidos. É possível isso, irmão Jorge? É possível alguém ter dons e ter um conhecimento correto e ainda não ser convertido? Claro! Nós vamos tratar um pouco sobre isso hoje. Mas esses profetas não eram convertidos e não permitiam que o povo se convertesse, para que não se converta cada um da sua maldade. Certo? Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Os moradores, quer dizer, todo o povo. Ué, mas o que o povo tem a ver com o erro daqueles profetas? O povo seguiu, o povo deu amém, o povo bateu palma para os falsos profetas. Aceitou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Entende isso aqui, meus irmãos? Já tratei sobre isso em outras ocasiões. Por causa da falsa liderança espiritual, Deus pode fazer recair juízo sobre uma nação inteira. Eu não sei se não foi essa mesma escritura de Jeremias. Lembra que o Senhor me mostrou na virada do ano passado? Na época das eleições, me deu 2 escrituras, Jeremias e Lamentações. Porque muitos falavam, fulano vai ganhar, fulano isso, fulano aquilo. Assim diz o Senhor. E eu perguntei, Senhor, isso é verdade? Então Deus me deu essa escritura. Olha, são falsos profetas falando por mim, no meu lugar. Então, Deus aqui está dizendo, por causa dos falsos profetas, certo? A impiedade virá sobre toda a terra. Então, o que o Senhor estava me mostrando é que, por causa de uma falsa liderança no nosso país, nós temos muitos líderes aqui que se dizem pregadores, pastores. Isso não é só na mensagem, fora da mensagem principalmente, óbvio. Mas na mensagem você também tem isso. É um quadro triste, mas nós temos. Mas então, por causa de toda essa falsa liderança, a terra e o próprio país pagariam um preço por isso. Algum tipo de juízo também teria que vir sobre nós. Então, mas Deus parece ter me ajudado também a entender que a noiva eleita será poupada de todo esse juízo. Deus vai poupar e vai guardar os seus filhos. Eu tenho dito isso. O Senhor nos mostrou algumas escrituras que Deus vai preservar os seus filhos. Deus vai preservar aqueles que são fiéis. Certo? É a ocasião em que Deus permite que essas coisas aconteçam para que todos saibam quem é que serve ao Senhor e quem não serve. Amém? Mesmo que você passe por lutas, problemas, mesmo que você fique acamado no hospital, né? Não quer dizer que é uma reprovação de Deus sobre o que você fez, mas nessas horas que Deus mostra que Ele é contigo, certo? Seja a luta que você estiver passando, Deus não permitirá que você fique caído, mas tem que vir um tipo de juízo sobre uma nação como o Brasil e como qualquer outro país, por causa da falsa liderança que se usa, se utiliza o nome do Senhor. Deus me revelou isso, e Deus não falou nada com aquele pregador. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Falsos profetas. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Ou seja, quem está te dizendo essas coisas, que não vai acontecer nada, vai estar tudo bem, as 1000 maravilhas, sou eu que ouço de Deus, já profetizei, Deus já falou através dos meus lábios. É verdade, pode ter acontecido. Então esses falsos profetas agora se vangloriam disso. Olha, Deus já falou por mim, eu já dei assim do Senhor e se cumpriu. E pode ter sido realmente assim do Senhor. Mas no momento em que o ministro se corrompe, ou prevarica da doutrina, ou compromete a palavra, certo? Ele permite que um falso espírito também entre nele. E o faz, e o inspira a dizer coisas que Deus não disse. Ele o faz usando o nome do Senhor.
Ele ensina usando o nome de William Branham. Mas é um espírito, é um demônio que ungiu a sua mente para fazer dizer coisas que a mensagem não ensina, que Deus não falou. Então eles se vangloriam. Olha, eu no passado eu falei. É isso que estão dizendo. Eu já expressei para você assim do Senhor. Então agora o que eu estou dizendo também é assim do Senhor. Pode não ser. Esse que é o problema. Mas veja, os filhos de Deus, eles vão ter discernimento. Eles vão saber o que é verdade. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e o redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. É isso. Juízo vem sobre aqueles que se levantam contra a palavra do Senhor. Meus irmãos, de qualquer maneira, a revelação de Deus, ela pertence apenas aos eleitos e aos predestinados. De modo que não somente estes, ou são somente estes, melhor, que podem se converter. Ok? Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa é a única maneira como você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. E a única maneira como isto pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-la. Senão, você nunca a verá. Quer coisa mais clara do que isto? Se você não é um eleito, se você não está predestinado para receber uma revelação, você nunca receberá. Você pode buscar por toda informação teológica que você alcançar, que você conseguir obter. É que você seja predestinado para vê-la. Se não for, você nunca a verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca a verá. Porque essa luz pode brilhar de repente e você ir-se-á embora e zombará disto. E o invalidará por meio da explicação, por alguma concepção intelectual. Como é que é? Jesus é o Filho de Deus, tem uma pré-existência, mas quem é que está ensinando esse negócio? O irmão Diógenes tem falado isso, mas quem é o irmão Diógenes? Isso é uma concepção intelectual. Vamos ficar com o que o irmão Branham disse, Jesus é Deus, o próprio Deus. Eles leem as linhas, mas não leem as entrelinhas. Quando o próprio Deus, ele mesmo manifestando-se e provando-a, veja, porém, se não está em você vê-la, você não a verá. Não adianta. Não adianta que o pastor, o ministro, quem quer que seja, ficar ali mostrando todas as provas. Não há como convencer ou como converter alguém que não foi predestinado para receber isto. Obras é fé expressada. Jesus disse que ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga primeiro, e todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Ninguém pode entender quem ele é ou como ele é, a menos que seja revelado a você pela revelação de Deus. E então a fé nisso, e você age de acordo. Quando você tem a revelação, a fé é estimulada, você entende, você recebe, e você anda e você age de acordo. Os teus frutos serão de acordo com a fé revelada. Você pode ter um conhecimento intelectual de muita coisa, mas se isso for apenas uma fé mental e não se converteu no espiritual para te mudar, para te transformar, então você nunca vai conseguir dar os frutos correspondentes àquela fé. A fé pode ser boa, mas ela não vai te transformar até que você se converta, até que você seja transformado. Vê? Aqui vemos claramente que Deus é revelado em Jesus, e somente aqueles que foram pré-ordenados para vê-lo o verão. Você tem que ser pré-ordenado, senão você nunca vai ver. Deus revela apenas aos eleitos. Então, é a revelação de Deus dado ao eleito que faz ele vencer as mentiras do diabo, dos falsos profetas, que está aí a todo momento tentando aí enganar os filhos de Deus com suas mentiras, com as suas doutrinas, mas quem tem a revelação não pode ser enganado. Não pode. Livro das Eras, página 6, é a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. Autoridade de todas as formas. Autoridade contra todo o mal que ele fizer contra você. Ainda que o mal te atinja, você consegue superar, você vence isso, porque você tem autoridade sobre o diabo. Ainda que você sofra algum mal, não quer dizer que você perdeu a autoridade ou perdeu o poder. Deus te deu autoridade e a prova disse que você consegue vencê-lo. É a revelação que faz isso. A revelação que começa com a mensagem que entra aqui na tua mente, entra no teu coração, te transforma, te dá um novo coração, um novo espírito, e você é realmente transformado, você é totalmente mudado. As lutas podem vir, não importa quais sejam. Você recebeu pela revelação autoridade para vencer todas elas, as que vierem pelo diabo. E você vence.
É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? Não pode. Uma vez que você acrescenta algo à palavra, ou tira algo da palavra, você perde toda a autoridade que você teria sobre o inimigo. Quando você tira algo, quando você acrescenta algo, você está cedendo o inimigo. E você, uma vez que cede, vai começar a ceder em várias outras áreas da vida. Ok? Então, quando você se mantém duro e firme, posicionado, duro nesse sentido, posicionado, firme, convicto, certo? É porque você tem uma revelação. E essa revelação te dá autoridade. Você não é enganado pelo diabo. Você não é confundido. E é simples assim. Não há nada como tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Então, quando alguém aceita uma mentira no lugar da revelação, como eu disse, ele perde a autoridade para o diabo. Ele perde. A revelação de Deus, ela vem em cada era e em cada tempo específico. Deus tem pré-ordenado uma medida de fé para cada era específica. E como acabamos de ver, a revelação daquela era pré-ordenada é concedida também para cada um que foi pré-ordenado para aquela era pré-ordenada para receber. A mensagem é para uma era pré-ordenada para pré-ordenados também. Livro das Eras, página 6 ainda eu acho. O tempo está próximo. Anteriormente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Então aqui o Bambana diz, assim aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Agora veja, isso serve tanto para a igreja no coletivo como para a pessoa no individual. Nesta era em que estamos, a era de Laodiceia, uma era pré-ordenada para receber o que temos, isso é concedido para cada filho pré-ordenado, que é dado também dentro de um tempo determinado por Deus. Amém? Pode ser que alguém está numa igreja há anos, num tabernáculo há anos, ele não está recebendo a revelação. Não quer dizer que não é um eleito pré-ordenado para receber. Ele tem o seu tempo determinado. No tempo determinado, ele vai receber a revelação. E no tempo determinado, essa revelação vai transformá-lo. São duas coisas distintas. A transformação não acontece de imediato após você receber a revelação. Não. Porque a revelação que você recebe a princípio, ela é uma concepção mental. Mas ela precisa se converter em uma concepção espiritual para que então, de fato, você seja transformado por ela. Lembra que Paulo disse? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando você recebe uma revelação, ela é uma concepção mental que renovou o teu entendimento, mas vai levar um tempo até que essa renovação mental te transforme. Então, Paulo disse, transformai-vos, ou seja, convertei-vos por aquilo que você recebeu e aprendeu. Que bom que você aprendeu, que bom que você teve uma renovação mental das coisas, que você agora sabe que é o correto, você deu muito tempo ouvidos para uma coisa que estava errada, agora você renovou a tua mente com novas informações, que bom, mas que isso te transforme, que você algum dia chegue à conversão. A conversão é um ato que pertence à revelação, mas é distinto, porque não acontece logo de imediato. Há um tempo para receber a revelação e há um tempo para a sua conversão. É bom você guardar muito bem isso. Então tem muitos irmãos que até têm um bom conhecimento, um bom entendimento. Sua mente foi renovada, mas não houve conversão ainda, não houve transformação. Não houve aquele transformai-vos pela renovação. Primeiro tem que haver a renovação. Você tem que ter uma observação, você tem que ter a informação mental, você tem que receber isso. É a chamada fé intelectual. Já preguei isso muitas vezes, porque o irmão Brana pregou isso muitas vezes. Mas se você ficar só na fé mental, você vai se tornar um vaidoso. Você pode estar anos e anos pregando a mesma coisa. E isso está correto, tudo está correto. Mas isso não quer dizer que você ainda seja convertido. Porque isso não te transformou. Mas talvez porque ainda não chegou o tempo para isso. Mas há um tempo pré-ordenado para isso. Para cada coisa. Para receber a revelação e para ser transformado. A irmã Márcia disse que voltou. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Márcia. Depois você recupera e volta atrás para ver o que você perdeu aí. Então, continuando aqui. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente no tempo específico da história. E ainda mais especificamente,
veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura, virá no tempo pré-ordenado que tinha que vir. Pense nisso e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim, com certeza. Essa revelação que Deus tem nos dado nessa última era tem sido recebida somente por aqueles cujos ouvidos foram abertos pelo próprio Espírito Santo. Mas enquanto alguns aí continuarão surdos como uma serpente, e serão deixados em sua surdez. Livro das Eras, página 183. Agora, em cada era o mensageiro do Senhor, para aquela era, foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade, ele traria essa verdade ao povo. E aqueles cujos ouvidos fossem abertos pelo Espírito, ouviriam essa verdade, creriam nela e a viveriam. Então, aqueles que o Espírito abre o entendimento, eles vão aceitar a verdade, eles vão ouvir e vão aceitar a verdade, eles vão crer nela e vão viver essa verdade. Quando que eles vão viver? Quando eles forem convertidos. Eles vão ter a justificação, eles vão ter a santificação, mas o batismo com o Espírito Santo é a sua verdadeira conversão. Tentando fazer um serviço para Deus, a própria palavra profeta significa que ele é um revelador da palavra de Deus. A interpretação somente vem a isso, e é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma do profeta Elias, porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. Certo? No nosso último estudo, você deve se recordar que nós vimos que não há contradição entre aquelas duas escrituras de Mateus 28:19 e Atos 2:38. Ambas estão dizendo ali praticamente a mesma coisa. Você só tem que ter a revelação para poder ler as entrelinhas, principalmente de Mateus 28. Então, o mesmo apóstolo Pedro, que soube por revelação que Jesus era o Filho de Deus, ele mostrou no dia do Pentecostes que o batismo era no nome deste Filho. Amém? Divindade explicada, 61. Então, quando Pedro, estando presente, quando Mateus 28 foi citado, Pedro estava lá, ele ouviu. Mas ele não entendeu que era para batizar usando títulos. Ele ouviu. Ele tinha a revelação de que o batismo tinha que ser no nome do Filho de Deus. Quando Mateus 28 foi citado, e virou-se, e 10 dias mais tarde, com essa revelação, e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que ele fez isso? Com a revelação de Deus, e tinha as chaves do reino, irmão. É isso. Então, Pedro, por ter a revelação, ele soube exatamente o que Jesus disse lá, quando citou aquelas palavras lá que você lê em Mateus 28. Mas quem não tem revelação vai fazer tudo o contrário, tudo diferente. Porém, veja, é importante deixar claro que antes do batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele havia obtido apenas uma fé mental sobre o que Deus lhe havia mostrado. Somente após o Pentecostes é que o apóstolo Pedro obteve uma fé espiritual. Até então, quando ele disse, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquilo foi uma fé mental. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo e ele se converteu, aquela fé mental se converteu em uma fé espiritual. E isso de fato o converteu. Nomes blasfemos, 62. Então, isso foi o número 1. Número 1, chegando a você, sua fé mental. Sempre chega através disso. Para você ter a revelação, para você ter a conversão, você tem que passar por essa fé mental. Começa, é o número 1. Não tem como você fugir disso. A exceção foi nos dias de Abel, que não tinha Bíblia, como disse Mambrana. Então Deus teve que suprir a carência. Ele revelou pessoalmente, diretamente, dizendo, Abel, é isso que você tem que sacrificar. Foi uma revelação. Mas hoje você tem que passar pela fé mental, você tem que ter observação, você tem que ter informação. Então, Pedro conhecia algumas escrituras e pela fé mental ele sabia que Cristo estava cumprindo aquelas escrituras. Mas era uma fé mental. Então, primeiro é fé mental, aqui mesmo, veio o Espírito Santo, descendo a sua fé, na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual.
Quando o Espírito Santo batiza a tua mente, quando você é cheio do Espírito Santo, então aquela fé mental se converte em uma fé espiritual. Então a fé espiritual só reconhece a palavra. Então quando Jesus questionou ali os seus discípulos sobre o que eles estavam dizendo para o povo, o que eles pensavam acerca dele, você sabe, Pedro disse, olha, eu creio e tenho dito para todo mundo que tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Então talvez Pedro ainda não tivesse apenas, ou melhor, tivesse apenas ali uma concepção mental dessa revelação que o Senhor lhe concedeu. Porque Jesus disse, meu Pai foi quem te revelou isso. Você não aprendeu de lugar nenhum, não foi carne e sangue que te revelou. Porém isso, veja, essa revelação não foi suficiente para que Pedro se firmasse naquela revelação. Porque você sabe que quando ele foi questionado, tu é discípulo daquele Galileu? Não sei, não conheço tal homem. Ele não soube se posicionar. Com todo o conhecimento que ele teve, aquela fé mental não lhe deu estrutura, não lhe deu suporte. No momento da luta, no momento da tentação, ele não conseguiu autoridade para vencer o diabo. Por que isso? Porque ele teve uma concepção mental. E foi até uma revelação, é verdade. Mas porque essa revelação não transformou ainda, então ele não teve autoridade sobre toda a oposição que ele veio. Ou que lhe sobreveio. Não conheço esse Jesus, esse Galileu, não sou. Mas como que não? Eu estou vendo que você fala como um Galileu, e Jesus aí, esse falastrão, sim, é Galileu. Então eu sei que você deve ter sido discípulo. Não sei, não conheço este homem. E o galo cantou 1, 2, 3 vezes, não foi? E ele tinha a revelação de que ele era filho de Deus, mas não teve estrutura para se manter nessa revelação. Por que isso? Porque faltou o quê? Faltou a sua conversão. Ele tinha a revelação, ele tinha o conhecimento correto, mas faltou conversão. Esse quadro de Pedro não é diferente do quadro de muitos cristãos entre nós hoje. Tem a revelação correta, dada por Deus, mas ainda não se converteram. Lucas 22, 31, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui Jesus disse que Pedro ainda iria se converter. Quer dizer então que Pedro ainda não estava convertido? Então isso para alguns pode ficar um tanto confuso, pode ser um pouco desconcertante, mas Jesus mesmo havia dito que Pedro havia recebido uma revelação de Deus por parte do seu pai, de que ele era o Filho de Deus. Mas e agora, será que Pedro ainda não estava convertido quando ele recebeu aquela revelação? E se for assim, será possível que alguém pode receber uma revelação de Deus sem ainda estar convertido? Por esse quadro aqui da Escritura, parece que sim. Essa palavra que Cristo usou ali, quando te converteres, no grego é epistrefo, que possui o sentido de retornar para, fazer retornar, voltar ao amor e obediência a Deus, ao amor, à sabedoria e retidão, voltar-se para si mesmo, virar-se, volver-se, dar a volta. Então, para alguns, segundo essa interpretação dessa tradução, eles usam essa palavra aqui para dizer, olha, não é que Pedro não estava convertido, não, ele já era convertido, já foi salvo, já era convertido. Mas quando Jesus disse, quando te converteres, quer dizer, quando você voltar a ser obediente, porque mesmo você convertido, você pode cair, você pode pecar, você pode desobedecer em algum momento. Não quer dizer que você não foi salvo, não quer dizer que você não estava regenerado. Bom, por um lado, isso realmente é verdade, pode acontecer. Mesmo você sendo salvo ou regenerado, você pode às vezes pecar, cair, vacilar. Então eles dizem que essa situação aqui de Pedro. Então ele sim era convertido. Jesus não estava negando que ele era convertido. Então, quando ele disse que um dia Pedro ia se converter, quer dizer, ia mudar daquela posição de desobediência, de falta de posição. Mas não quer dizer que ele não estava convertido, ser regenerado. Então, alguns usam a tradução de epístrefo dessa forma. Então, eles dizem que a palavra correta para regeneração seria epístrofe, que você vai encontrar lá em Atos 15:3, que ali fala literalmente de regeneração. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samária e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, essa palavra conversão aqui no grego é epístrofe, diferente, segundo alguns, de epístrefo. Então, epístrofe seria regeneração, conversão de regeneração. Mas aqui não.
No caso de Pedro, não é que ele tinha que se converter e se regenerar, como se não fosse sendo regenerado. Bom, eu tenho que discordar um pouco, porque veja, essa mesma palavra epístrefo, também tem a ver com regeneração, sim. Porque foi a mesma palavra que Cristo usou lá quando ele disse, citando Isaías, que era necessário falar em parábolas para que alguns não ouvissem, mas não recebessem, não entendessem, e não fossem salvos, e não se convertessem, e não os curassem, e não fossem curados. A palavra que está lá, não se convertessem, é epístrofe. A mesma palavra que Cristo usou aqui para Pedro. Então Pedro tinha revelação, mas ele não estava convertido. Ele não foi regenerado pela revelação que ele obteve. Está bem, meus irmãos? Então, para tirar qualquer dúvida, é só nós irmos para o sermão de irmão Branham. O irmão Branham, ele confirma que o apóstolo Pedro, embora tivesse uma revelação de Deus, ele ainda não estava convertido. Após o batismo com o Espírito Santo, Pedro, então, ele obteve força para não somente confessar o que ele havia recebido, mas dar sua vida por isso. Até então, ele tinha uma revelação, mas ele não conseguia se sustentar nela a ponto de negar o seu Senhor, como ele acabou fazendo. Ele cedeu àquela tentação. Então ele tinha apenas uma concepção mental, mas quando o Espírito Santo então ungiu a sua fé mental, então ele tinha mais do que isso agora. Agora ele tinha uma revelação espiritual. As infalíveis realidades do Deus vivo. O Espírito Santo vem hoje de maneira semelhante para apresentar Deus ao homem, mas o homem quer ir à igreja, ele afoga o seu pensamento, ele não pode entender isso. E devemos aprender que Deus não é conhecido pela concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, não de outra maneira. Jesus, a Bíblia nos citou claramente, ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. E se você nunca recebeu o Espírito Santo, você não sabe que ele é o Cristo, pois essa é a única maneira em que ele se revela. Você não é convertido até receber o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, é então que você é transformado pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia disse isso. Depois que Pedro foi salvo e santificado, sim, aquelas primeiras etapas da graça, dado o poder para expulsar espíritos imundos e pregar o evangelho, Jesus claramente ele disse que ele não estava convertido até que ele recebesse o Espírito Santo. Então veja, irmãos, quando Pedro recebeu a revelação de que Jesus era o Cristo, isso todavia estava nele apenas como uma concepção mental. Vocês estão conseguindo entender isso agora? Ele não havia sido ainda transformado por causa daquele conhecimento ou revelação, porque ele negou Jesus. E é exatamente nessa condição espiritual, infelizmente, que muitos irmãos, que muitos cristãos se encontram hoje, reprovados, mesmo que a sua confissão de fé esteja correta. Eles podem ser reprovados e suas obras, suas atitudes não estarem condizentes com a fé. Por isso que o Mambana aqui diz para nós, o Espírito Santo vai revelar a palavra, vai fazer com que eles ouçam, eles creiam e atuem e vivam essa palavra. E disse, depois de se converter, então fortaleça os teus irmãos. Isso foi na noite da traição, que ele ainda não era convertido. E ninguém é verdadeiramente convertido até que ele tenha sido transformado, é o que eu estou dizendo, e morrido para si mesmo. Você pode ter uma revelação e pode continuar com os teus mesmos pensamentos. Você pode ter uma revelação daquilo que é correto e ainda assim não abrir mão de certas ideias que está totalmente fora da palavra. Pode ter alguns hábitos que ainda não está condizente a de um cristão. E você tem a revelação correta, como Pedro, mas não era convertido. E o Espírito Santo tem o controle dessa pessoa. Eles não querem fazer isso. Então, qual foi a palavra que Jesus deu aqui para os discípulos? Ele disse, eu quero ler aqui, onde é que está isso? Aqui. Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Você pensa que isso foi só no passado? Satanás ainda reclama a Deus. Deus, eu quero peneirar esse teu filho. Ele diz que é teu filho, né? Então vamos ver se ele é teu filho mesmo. Ele diz que tem revelação, não é mesmo? Ele diz que é um convertido, não é verdade? Então eu vou dar uma peneirada. Tu me deixa? Às vezes Deus pode deixar, tá bom. Vou deixar você fazer isso. Né? Porque foi o que aconteceu. Então tem filhos aí que são peneirados.
E na hora da peneiração, na hora do vamos ver, acabam falhando. E isso é só para mostrar que, ainda que ele tenha um bom entendimento, ainda lhe falta alguma coisa. Então, o que Pedro havia recebido antes da sua conversão foi o quê? Uma renovação de entendimento. Coisa que acontece com a maioria dos filhos de Deus. Mas seria necessário um certo tempo até que ele fosse transformado por essa revelação. Mas quando uma revelação de Deus entra no espírito do homem, que Mombrana diz que se converte em uma revelação, uma fé espiritual, a ponto de transformá-lo, então aí sim ele se torna firme e posicionado. Jairo, um crente secreto. Os irmãos estão me ouvindo? Não caiu o sinal para vocês? Pregado 55. E eu prefiro ser tolo para o mundo do que ser tolo do diabo a qualquer momento. Eu com certeza prefiro. Eu penso que se uma pessoa alguma vez tem uma revelação de Deus movendo-se em seu coração, isso muda todos os motivos, sua vida, seu apetite, de tudo que uma vez fora mudado. Amém? A revelação realmente faz isso. Ela realmente transforma o crente. A revelação de Jesus Cristo, entretanto, sinais e prodígios, Jesus claramente disse em Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Até onde? Todo mundo. A quantos? Toda criatura. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, esses sinais seguirão os que crerem. E quando isso se torna uma revelação, irmão, você está perto do reino, então. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque o homem ou mulher que já esteve lá atrás, naquele deserto sozinho, não é coisa para Moisés, não é coisa para Paulo. Todos nós temos que estar isolados no deserto para ter de Deus a revelação. Como Moisés esteve, e a revelação de Deus foi manifestada a ele através do Espírito Santo. Não há nada que possa sacudi-lo. Ele está simplesmente tão firme e sólido quanto possa estar. É isso. Enquanto você não tiver revelação, você vai pôr dúvida, o diabo vai colocar dúvida em tua mente nas coisas que nós ensinamos aqui. Será que o irmão Jorge está certo nisso? Será que está certo naquilo? Você está sendo peneirado pelo diabo. Mas quando você tem revelação, você tem autoridade sobre o diabo. Você não se permite mais ser peneirado. Aqui o Mombrana disse, você não pode mais ser sacudido. Você não pode mais virar para um lado para o outro, coxando de dois pensamentos. Isso acabou. Para um crente revelado e transformado e convertido, acabou esse negócio. Ele está simplesmente tão firme e sólido quanto possa estar. Amém. Jesus disse que Pedro havia recebido uma revelação do seu pai, a qual foi a mesma que o Mombrana também recebeu e ensinou durante o seu ministério. Mas a maioria dos ministros da mensagem que hoje afirmam seguir William Branham não tem sequer a mesma revelação que Pedro teve e recebeu. Não conseguem dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Eles não conseguem, não tem a mesma revelação. Ele se recusa a chamar Jesus de o Filho de Deus. Ao invés disso, ele chama de o próprio Deus, que criou a si mesmo e um filho. E o irmão Branham, ele disse que a revelação vem somente para os eleitos. E o apóstolo Pedro, com certeza, era um. Mas ele levou um tempo. Você percebeu isso aqui? Levou um tempo até que essa revelação provocasse mudanças nele e o convertesse. Então, o mesmo pode se repetir nos dias de hoje. Eu quero que você preste atenção nisso, no que eu estou lhe dizendo. Vou repetir mais uma vez. Um filho genuíno pode ter uma fé genuína sem ainda ter recebido uma conversão genuína. Tome o exemplo de Pedro. Não, mas eu acho que Pedro não estava convertido. Aquilo ali foi outra coisa que Jesus disse. Mas o Mombrana disse, não, ele ainda não estava convertido. Ele teve a revelação dada por Deus. Mas não era convertido. Então veja, Satanás, ele sempre vai tentar provar o crente na sua vaidade. Ele vai dar a ele um intelectualismo para tentar convencê-lo de que ele é um sabe-tudo, de que ele é um revelado. Ele vai tentar empurrar esse crente para um dos extremos da estrada. A Mombrana diz que temos que caminhar no meio da estrada. É no meio da estrada que está a verdade. De um lado você tem os trinitários, do outro lado você tem os unicistas, e no meio do caminho você tem os dualistas, não é isso? O meio da estrada é um pouco da verdade de ambos os lados. Ambos os lados, ambos os extremos têm um pouco de verdade, mas eles não têm toda a verdade. A verdade está no meio do caminho, no centro. Então, se você for para qualquer um dos lados, você vai virar um fanático, um engomado, como dizia o irmão Branham. É isso que está acontecendo com muitos. E mesmo quando alguém crê na doutrina correta, ele pode se tornar um fanático também. Ele pode cair para um dos lados.
Mensagem: queríamos ver a Jesus? Quando o homem é convertido, seus olhos estão apontados em direção ao Calvário. Se ele é só um pouquinho nervoso, se você não vigiá-lo, ele passará pelo lado fanático. Se ele é só um pouco estudioso, ele passará por lado engomado. Mas bem no meio do caminho está a sensata, sensível, a nascida de novo, guiada pelo Espírito, a favorecida igreja do Deus vivo, indo em direção a Cristo. Essa é a verdadeira, vinda de ambos os lados. Um foi para um lado e um foi para o outro lado. Ou mostra fanatismo ou erudição e muito duro para se curvar. Eles sabem mais sobre a palavra do que eles sabem sobre o autor. Conhecer a palavra não é vida, mas conhecê-lo é vida. Conhecê-lo. Você não tem que ser um estudioso, você tem que ser uma pessoa submetida, ou seja, humilde. E quando você submete a Cristo, Cristo está obrigado a preencher essa vaga que você derramou sobre o altar para Ele. Ele está obrigado pela sua palavra a fazer isso e Ele não deixará você. Amém. Então, lá na epístola aos Hebreus, já para nós concluirmos aqui, foi dado um alerta para os judeus cristãos que não conseguissem passar de uma fé mental para uma verdadeira conversão, mesmo após já terem recebido o Evangelho. O alerta foi de que a sua profanação, se eles rejeitassem a Cristo, depois de todo o conhecimento que eles tiveram, seria maior do que a profanação do Israel lá que crucificou Cristo, porque eles não tinham revelação do Evangelho. Mas se um cristão judeu, que agora recebeu a revelação, e ainda não soubesse se posicionar por ela, a ponto até de rejeitá-la, depois de ter tido toda a informação, o autor de Hebreus ali disse, não pode haver mais conversão para alguém assim. Certo? Hebreus 10. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Na tradução do Rei Tiago diz reter uma firme confissão, firme da fé de Cristo. Amém? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. No inglês está lá, a confissão da nossa fé. Porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quando você deixa de congregar, você está sendo indiferente para o irmão que está ali congregando, você está faltando com o discernimento do corpo de Cristo. Então o autor aqui diz, não deixe de congregar. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, esses hebreus aqui, eles não eram ignorantes. Esses hebreus aqui, eles já tinham conhecimento da palavra, da escritura. Não importa que seja apenas um conhecimento mental, uma fé mental. Eles já tinham conhecimento da verdade. Mas se eles não se convertessem e retrocedessem, o seu estado seria ainda pior. Aqui é dito, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então o autor aqui está dizendo, se você sabe que vai vir um juízo sobre esses judeus que crucificaram Cristo, quanto mais juízo virá sobre aqueles que agora já não são mais como aqueles ignorantes, mas têm conhecimento da verdade, receberam até alguma revelação da palavra, e ainda assim se mantiveram impedernidos e não se sujeitaram a Deus totalmente, não deixaram ser transformados pela renovação mental. Quanto mais você não vai sofrer, mais ainda do que aqueles. Então, de nada adianta alguém possuir um entendimento doutrinário correto, ainda que seja correto, sem que isso tenha ele transformado e regenerado. Urbano entendia que o próprio Calvino, lembra que ele citava Calvino? Embora ele estivesse ali parcialmente correto em sua doutrina, ele estava muito errado na sua prática cristã, mostrando que ele não havia se convertido. A adoção número 2. Agora você diz, Calvino cria em algo assim. Eu não acreditei em Calvino. Calvino foi um assassino. Calvino matou um homem porque ele batizava no nome de Jesus. Ele era um patife, precisava ser convertido. Ele próprio, sim senhor. Mas o que ele disse sobre algumas das coisas que ele disse estava certo. Mas sua ação, um homem que mata o homem por algo assim, isso é horrível, isso é pecaminoso. Então aqui uma banda disse, olha, algumas coisas que Calvino disse estavam corretas. E até podia ser uma revelação de Deus pela Escritura. Mas porque ele não estava convertido, suas atitudes não eram correspondentes para aquela fé que foi revelada no seu tempo pré-ordenado. E sabe, quando eu fiz a pesquisa, já ministrei sobre isso antes,
O irmão Liveio também falou a mesma coisa que o irmão Banda. Quero ler uma mensagem dele aqui. Fatos sobre a nossa fé, número 6, que o irmão Liveio pregou em 91. Quero que você saiba como as pessoas podem ser estúpidas. Eles podem ler tudo que todo mundo escreveu. E elas podem pegar tudo do que Calvino disse. E Calvino não nasceu de novo. E você pode ter todo o conhecimento e não ter amor. O que isso significa? Você não tem amor. Você não tem o Espírito Santo. Porque o amor é Deus. Deus é amor. Não pode ter. Agora, não há 3 deuses, há somente um Deus. E embora às vezes possa ser difícil ver toda a verdade, temos a palavra certa, e a palavra está certa de que Deus e seus caminhos nunca mudam, e o plano completo e final de Deus é a nova Jerusalém, como o cordeiro no trono de Deus, a cruz de fogo acima do trono. Certo? Então, é isso que o irmão Banda disse, e isso que o irmão Levei disse. Tem outras escrituras aqui, outros sermões do irmão Levei que eu não vou ler aqui, vou deixar aqui no texto. Certo? Só para concluir aqui, para deixar você refletindo nisso. Se Calvino, com toda a sua sabedoria, com toda a revelação que ele teve, com a sua fé mental, ele não conseguiu produzir frutos que fossem correspondentes àquela revelação que foi dada no seu tempo determinado, o que dizer para os crentes dessa era? Que tem uma revelação, mas ainda não foram regenerados, convertidos, transformados. Os seus frutos ainda não estão espelhando a fé que ele recebeu. Mas os eleitos, meus irmãos, os eleitos, os predestinados, eles frutificarão para Deus no devido tempo. Se é eleito, amém? A obra não vai ficar pela metade. Porque Paulo disse, aquilo que Deus começou há de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, temos paciência com aqueles que estão caminhando na fé, e que Deus ajude a nós, a todos nós, que alegamos ter crido na palavra, que Ele nos ajude, que nossas vidas, nossas atitudes possam realmente refletir tudo aquilo que nós aprendemos. Que Deus guarde nossas vidas, que Deus guarde a igreja de Cristo, que ela experimente aquilo que Paulo disse, a revelação e a sabedoria dada pelo Espírito Santo para chegar ao pleno conhecimento de Deus. E que isso se reflita também em sua própria vida, de forma que eles se convertam em epístolas vivas que possam ser lidas e cridas por todos. Amém? Que Deus nos ajude. É a nossa oração.